Ok, galera, bem-vindo a um novo vídeo de matemática com Sidrocha. Nesse vídeo, daremos continuidade nas resoluções das questões do livro de Fundamentos da Matemática Elementar, que trata-se de inequações irracionais. Chegamos aqui na questão 563, que diz assim: resolva as inequações em R. Aí a letra F diz assim: a raiz quadrada de menos x ao quadrado mais 5x menos 6 é menor do que a raiz quadrada de 4x ao quadrado mais 12x mais 11. Bom, para resolver essa desigualdade, primeiro a gente tem que identificar que tipo de desigualdade é essa. E ao observarmos essa desigualdade, notamos que existem dois radicais, sendo que um está no primeiro membro e o outro está no segundo membro e nada mais além do que isso. Logo, percebemos que estamos diante de uma desigualdade do terceiro tipo. Uma desigualdade do terceiro tipo é toda desigualdade que tem essa cara aqui, ó. A raiz quadrada de uma certa f de x é menor, ou pode ser menor ou igual, que a raiz quadrada de uma certa g de x. E para essa situação, primeiramente a gente devemos obter quem é essa função f de x e quem é essa função g de x. É o que a gente iremos fazer aqui na primeira parte. Repare que, para nossa sorte, o sinal de desigualdade já está menor. E repare que aqui eu tenho um radical e dentro desse radical está a função f. E no segundo membro, dentro do outro radical, eu tenho uma função g. Então ficou bem simples a gente identificar aqui quem é a função f, que no caso é menos x quadrado mais 5x menos 6, e a função g de x acaba sendo 4x quadrado mais 11x, eu vou colocar aqui embaixo para não gastar muito espaço, e a função g é 4x quadrado mais 12x mais 11. Com isso a gente encerra a nossa primeira parte do problema, que é identificar quem é a função f, quem é a função f, quem é a função g. Agora a gente iremos fazer a segunda parte do problema, né? A segunda parte consiste em resolver a desigualdade. Como essa desigualdade ela é do terceiro tipo, para a gente resolver uma desigualdade do terceiro tipo, precisamos obedecer duas condições, que eu vou chamar de A e de B. Na condição A, essa f de x, ela obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a zero. E a g de x também tem que ser maior ou igual a zero. Uma vez que a função f de x for menor do que zero, esse radical ele não vai existir, porque estamos trabalhando aqui dentro do conjunto dos números reais. E dentro do conjunto dos números reais, não existe a raiz quadrada de um número negativo. O mesmo ocorre para a função g aqui, ó. Ela tem que ser maior ou igual a zero, como está aqui. Porque se a função g ela for negativa, esse radical aqui não vai existir, e aí a gente vai acabar caindo num conjunto dos números complexo, e que não é o caso aqui, a gente estamos dentro dos reais. E aí, além de obedecer essa primeira condição aqui, com condição A, a gente tem que obedecer também essa condição aqui, ó, que f de x tem que ser menor do que a g de x. Beleza? Vale lembrar que essa condição B, ela advém quando a gente eleva aqui, ó, ambos os membros da desigualdade ao quadrado. Aí esse 2 cancela com esse radical e esse 2 cancela com esse radical. E aí a gente acaba caindo aqui nessa situação B. Beleza? Agora, quando eu for resolver essa situação A, essa condição A, eu vou achar aqui uma solução A. Quando eu resolver essa condição B, eu vou achar aqui uma solução B. Beleza? Aí note que a condição A e a condição B, ela deve ocorrer ao mesmo tempo. Não adianta a gente considerar a condição A e deixar de considerar a condição B. Também não adianta considerar a condição B e deixar de considerar a condição A. Aqui devemos considerar tanto a condição A como também a condição B ao mesmo tempo. Beleza? Então, isso é o bastante para a gente dizer que devemos fazer aqui uma interseção entre essas duas condições. E aí, depois dessa interseção, obteremos aqui a solução geral da desigualdade. Agora, observe a seguinte situação aqui comigo. Aqui na condição A, ela diz que a função f de x tem que obrigatoriamente ser maior do que zero. Maior ou igual a zero. E a função g também tem que ser maior ou igual a zero. Mas observe o seguinte, sendo essa função f de x maior ou igual a zero, significa dizer que aqui na condição B, essa função ela também vai ser maior ou igual a zero. Como a função g de x já é maior do que a função f de x, que por sua vez é maior ou igual a zero, então a g de x aqui está garantido que ela também é maior ou igual a zero. Com outras palavras, g de x é uma função que é maior do que uma função que já é maior ou igual a zero por natureza.
a consequência é que essa g de x acaba sendo maior ou igual a zero por natureza, por consequência, vamos dizer assim, né? Então, é desnecessário a gente observar essa condição aqui. Uma vez que a f já é considerada como maior do que zero, automaticamente a g também vai ser considerada como maior do que zero. Então, é desnecessário para a gente, é desprezível a gente fazer esses cálculos aqui, porque a condição B vai fazer isso pela gente. Por exemplo, se essa função f fosse 5, 5 é maior ou igual a zero, está garantida aqui a condição A. Logo, quando a gente colocar o 5 aqui também, a função g vai ser maior do que 5, que por sua vez é maior do que zero, maior ou igual a zero. E aí está garantida essa condição que diz aqui que g de x tem que ser maior ou igual a zero. Então, não é errado você analisar para que valor de x a função g é maior ou igual a zero e depois fazer a interseção e achar esse A. Não é errado. Você pode fazer isso. A resposta vai dar no mesmo, a solução geral aqui vai ser a mesma. Mas, uma vez que você enxerga isso, fica mais fácil fazer sem precisar ter esse trabalho aqui. Ainda mais se for durante uma prova. Se você for parar para resolver esse problema aqui, você vai gastar mais tempo ainda. Então, o conveniente é que você procure resolver as questões o mais rápido possível para que você não venha precisar gastar muito tempo na hora da prova. E chega de papo furado. Então, vamos analisar aqui a situação A. Basta a gente obrigar que f de x seja maior ou igual a zero, que a condição A está satisfeita. Então, quem é f de x? F de x é menos x quadrado mais 5x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. Quando A é negativo, eu não gosto de trabalhar com esse A negativo não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os dois lados da desigualdade aqui por menos 1. Aí vai ficar assim, ó. X quadrado menos 5x mais 6 vai ser menor ou igual a zero. Aí agora, como o A já não está mais negativo, eu vou trabalhar com essa desigualdade aqui. Beleza? E agora devemos ver para que valor de x essa função é maior ou igual a zero. Bom, essa função é bem simples de resolver. Dá para ver de cara aqui que as raízes dela é 2 e 3, né? Se você resolver aí pela fórmula de Bhaskara, você vai perceber aí que x' é igual a 2 e x duas linhas é igual a 3. É bem simples essa daí. Eu já enxerguei de cara aqui que a soma está dando 5 e o produto. Fica fácil analisar isso aqui, ó. A gente pode traçar aqui uma reta, né? Aí essa função ela corta o eixo x no ponto 2 e 3. Aqui ela é 0, aqui ela também é 0. Estamos diante de uma parábola com a cavidade voltada para cima, então aqui ela é mais, aqui ela é menos, aqui ela é mais. Nesse ponto, a parábola vale 0. Estamos interessados em saber quando ela é 0 e quando ela é menor do que 0. Que é aqui. Então isso aqui é a solução A. Beleza? Agora iremos olhar a situação B. Beleza? Na situação B, f de x tem que ser menor do que a g de x. Então vai ficar assim, menos x quadrado mais 5x menos 6 tem que ser menor do que a g de x, que é 4x quadrado mais 12x mais 11. Aí se implica dizer o quê? Eu vou passar todo mundo para o segundo membro. Vai ficar assim que 0 é menor do que 4x quadrado mais x quadrado, vai dar 5x quadrado. E aí eu tenho 12x menos 5x, vai dar mais 7x. E depois eu tenho 11. 11 mais 6 vai dar mais 17. Beleza? Isso aqui é equivalente a dizer que 5x quadrado mais 7x mais 17 é maior do que 0. Agora devemos observar para que valor de x essa função é maior do que 0. Beleza? E aí a gente faz assim, ó. Se essa função 5x quadrado mais 7x mais 17 fosse igual a 0, se fosse, a gente não sabe se esse 0 vai existir, então por isso que a gente tem que dizer se fosse. Aí o delta seria quem? B ao quadrado, que é 7 ao quadrado, que vai dar 49. Aí vai ficar menos 2 vezes 4. Menos 4 vezes 5, que diga, né? Menos 4 vezes 5 vai dar menos 20. Menos 20 vezes 17 vai dar menos 340. E esse delta vai acabar sendo, vamos supor que se fosse 50, daria menos... Se fosse 50, daria menos 290. Como é 49, vai dar menos 291. Beleza? E chegamos aqui num delta negativo, menor do que 0. Então isso significa dizer, gente, que estamos diante de uma parábola nesse formato aqui, ó. Eu vou fazer aqui embaixo mesmo. Não, tem um espaço aqui à vontade. Nesse caso, a gente tem aqui uma parábola com a concavidade voltada para cima porque o A é 5. E essa parábola, ela é sempre o quê? Ela é sempre positiva. Independente do x que você tome aí, essa parábola sempre vai ser positiva.
Então aqui, qualquer x que você pega aqui vai satisfazer essa condição da g de x ser maior ou igual, da f de x ser menor do que a g de x. Então, gente, acontece o seguinte, que a solução B acaba sendo o conjunto dos números reais, qualquer valor serve. Na verdade, a situação aqui que a gente tem, só para vocês entenderem qual é a real situação aqui, repare que a função f ela está passando no ponto 2 e 3, como a gente viu aqui, ó. Então ela é uma parábola voltada para baixo, e corta aqui o eixo x no ponto 2 e no ponto 3. Já essa g é uma função que está acima do eixo x. Beleza? Então, independente do valor de x que você tome aqui, essa função g ela sempre vai estar acima. Essa aqui no caso é a f de x, e essa aqui no caso é a g de x. Essa função g ela sempre vai estar acima da função g de x. Nesse caso, eu estou falando em relação a essa função aqui, a essa função que eu chamei de f, que no caso é essa aqui, e essa aqui. Eu não estou falando em relação a essa com radical não, estou falando em relação ao f de x e g de x aqui. F de x é uma parábola com a cavidade voltada para baixo, cortando no ponto x igual a 2, x igual a 13, e g de x é uma parábola com a cavidade voltada para cima, que está totalmente acima da função f. É por isso que quando a gente tenta determinar aqui para que valor de x essa função f é menor do que a g, a gente obtém aqui o conjunto dos números reais. Isso aqui só foi só para pensar mesmo, para ter uma ideia do que está acontecendo. Agora observe aqui comigo, se SB é o conjunto dos números reais, e aí a gente for fazer a interseção entre SA e SB, a gente acaba descobrindo que o SG acaba sendo igual ao SA, beleza? E aí, nesse caso, gente, se a gente for fazer a interseção entre SB e SA, vamos obter como resposta o próprio SA. Vamos fazer aqui para vocês verem, né? Então eu tenho aqui o SA, tenho aqui o SB, e tenho aqui a solução geral, no caso. O SA é todos os valores que estão entre 2 e 3. Isso aqui é o SA. Já o SB, todo mundo serve. Todo mundo aqui tem serventia. E a interseção acaba sendo quem? Os valores que estão entre 2 e 3. E aí a nossa solução acaba sendo quem? X pertencente aos reais. Tal que esse X ele tem que estar entre 2 e 3. E aí se você achar que não está coerente, basta você tomar um valor pertencente a esse intervalo aqui, substituir aqui na desigualdade. Basta você pegar um valor aqui que esteja aqui dentro, por exemplo, um 5 sobre 2, 2,5 no caso, né? Se você colocar aqui no lugar do x, você vai obter uma desigualdade aqui entre dois números que vai fazer coerência. Beleza, gente? Agora vamos dar uma olhada no gráfico dessa função, para ver se dessas funções, para ver se de fato está coerente com a nossa resposta. E aí, gente, eu desenhei aqui o gráfico dessas duas funções e observamos que esse gráfico aqui vermelho é essa função aqui que eu chamei h de x, que no caso é essa aqui, ó, raiz quadrada de menos x quadrado mais 5x menos 6. E esse gráfico aqui azul é essa outra função aqui, ó, raiz quadrada de 4x quadrado mais 12x mais 11. E repare que a nossa resposta está coerente, porque essa função h de x ela só está definida no intervalo de 2 até 3, tá vendo? É justamente no momento que essa função aqui f de x ela é maior do que zero. Quando ela é negativa, ela perde o sentido. Lembre-se que essa função f é uma parábola assim, ó, com a cavidade voltada para baixo. Mas como ela é negativa antes do 2 e depois do 3, aí nesses intervalos que ela é negativa, ela perde o sentido. E aí, repare que o gráfico da função azul, ela está sempre acima dessa função h de x, que eu chamo, essa função vermelha, no intervalo que ela está definida. No intervalo que ela está definida, essa função azul, ela é maior do que essa h de x. E aí a resposta que a gente obteve está fazendo coerência. Que o resultado que a gente obteve foi justamente aqui, ó, esse intervalo aqui, ó. E é isso então. Com isso a gente encerra mais um vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um clique aí de gostei. Aperta aí, viu? Ajuda o camarada aí. É isso e até a próxima.